Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos adentrando ao quarto trimestre com o desafio de levar aos amados irmãos e irmãs a lição de número 1 e de número 2 da revista Palavra e Vida, que tem como tema geral Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. E dentre esses exemplos, nós vamos citar os primeiros dois exemplos. São personagens bíblicos que passaram por adversidades: Abraão e José. Abraão, quando na adversidade confiamos em Deus. Gênesis capítulo 22, de 1 ao versículo de número 19. E José, quando a adversidade é a injustiça. Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao capítulo 50, versículo 26, que mostra toda a trajetória de José, do local onde ele viveu até onde ele morreu no Egito. Essas lições são belíssimas lições, escritas por mulheres de Deus para nos abençoar e para nos edificar. Creio que seremos abençoados com essas lições e edificados na palavra do Senhor. Cada lição foi banhada com muita oração e também o temor do Senhor. Que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração em cada uma delas. Eu sou o pastor Elias Azevedo de Souza e mais uma vez agradeço o convite da irmã Marlete para lecionar a lição de número 1 e de número 2 aos amados. O tema da lição de número 1 é: quando na adversidade confiamos em Deus. Gênesis capítulo 22, versículos de 1 ao 19. A autora da lição de hoje é a educadora Venância Vargas, esposa do pastor Hamilton Vargas, diretor executivo da Convenção Batista Fluminense. Todos nós passamos por adversidades, mas nós vamos ver nesta lição o que acontece quando na adversidade confiamos em Deus. No texto de Gênesis 22, de 1 a 19, Deus pede a Abraão o seu único filho Isaque em sacrifício. Gênesis 22, versículos de 1 ao 19. Deus manda a Abraão matar o seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado,
tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu próprio filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei, e a tua semente como as estrelas dos céus será, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tomou aos seus moços, levaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Que Deus abençoe e aplique este belíssimo texto lido ao nosso coração. Deus pede a Abraão o seu único filho Isaque em sacrifício. Isso parece controverso, já que Isaque é o filho da promessa, o filho da aliança de Deus com Abraão. O sobrenatural de Deus aconteceu, pois Sara era idosa e estéril, e Abraão também era avançado em idade quando Isaque nasceu. Só que agora Deus pede o filho de Abraão, o seu filho único em sacrifício. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Versículo de número 2 de Gênesis 22. Abraão, sendo obediente, segue as orientações de Deus. E Deus surpreende Abraão no final. Vamos ver que foi uma prova de fogo. O que acontece quando, na adversidade, confiamos em Deus? Acontece o sucesso, acontece
provisão de Deus. Acontece milagres, acontece a serenidade e a tranquilidade para superarmos as provas. Mas o primeiro tópico da nossa lição diz: nós reconhecemos que nós somos seres humanos e todos nós passamos por adversidade. Ninguém é isento de provas, de adversidades, de tribulações, de problemas e de lutas. Todos nós passamos por adversidades. Adversidades físicas, emocionais e também espirituais. Exemplo de algumas adversidades que nós enfrentamos hoje. A fome, que está aumentando no planeta Terra e atinge hoje 820 milhões de pessoas. O desemprego, que no Brasil cresce devido à pandemia e chega hoje a quase 14 milhões de pessoas. A violência doméstica, que tem atingido as mulheres, as enfermidades, incluindo a pandemia de Covid-19. E não só essa enfermidade, mas várias enfermidades. E, por fim, a morte, a perda que aflige profundamente o coração humano. Diante desses exemplos de adversidades, lembramos das palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E com Jesus somos mais do que vencedores. Deus, o Pai, cuida do nosso coração, mesmo diante de uma grande perda. As provas são úteis para identificar o nosso nível de amadurecimento espiritual. No versículo 1 do capítulo 22, Deus prova a Abraão. E isso faz com que a sua confiança em Deus cresça ainda mais. Isso faz também com que a nossa confiança em Deus cresça. Deus está conosco, irmãos, em cada adversidade a enfrentar, em cada prova e também em cada tentação. Deus caminha conosco, é o nosso amigo, nos dá força e nos ajuda. Essa confiança nos faz mais do que vencedores. Nas adversidades surgem oportunidades, oportunidades de experimentar o cuidado de Deus, o amor de Deus por nós e a sua proteção, promovendo o nosso desenvolvimento espiritual. A provação mostra o caráter pedagógico de Deus em sua intenção de nos fazer crescer e nos aproximar dele. Deus traz as provações a fim de fortalecer a nossa fé. Qual é a razão de Deus dar um filho a Abraão e depois pedi-lo em sacrifício em um altar? Quando o filho pergunta onde está o cordeiro, ele responde no versículo de número 8: Deus proverá para si o cordeiro. É preciso escolher viver para Deus e obedecê-lo, ainda que não entendamos todos os seus desígnios. As provas são adversidades que nos fazem
crescer. É diferente da tentação ou das tentações. As tentações vêm para nos aniquilar e para nos destruir. Deus não tenta ninguém. O tentador é Satanás. Deus apenas prova, porque na prova crescemos, na prova aprendemos mais de Deus e com Deus nos aproximamos mais do Senhor. As provas são para nos lapidar, para nos moldar, para o nosso crescimento espiritual. Abraão foi provado e aprovado, constando na lista dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Como você tem agido diante das provações? Você tem obedecido? Você tem se sujeitado ao querer e à vontade de Deus? Você tem sido sereno e tranquilo e está confiante no Senhor? O que acontece quando, nas adversidades, nós confiamos em Deus? Vencemos as provações pela obediência incondicional. Abraão acordou muito cedo, nos versículos 3 e 4, para preparar as provisões necessárias para a sua longa viagem até o Monte Moriá. E uma viagem difícil em obediência estrita à ordem de Deus. No terceiro dia, avistou o Monte Moriá com o coração bem apertado e triste. Imagine você levando o seu único filho e você avista aquela montanha e sabe que lá no topo dela você terá que entregar o seu filho no altar ao Deus vivo e verdadeiro. Imagine como ficaria o seu coração, o meu coração. Mesmo com a sua fragilidade humana, Abraão foi elogiado pela sua atitude de fé. Ele simplesmente obedeceu ao Senhor. Jesus enfatizou no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, que amigo de Deus é aquele que obedece à sua palavra, os seus mandamentos. Vós sereis meus amigos se praticardes o que eu vos mando. Abraão simplesmente obedeceu. E a obediência é um requisito fundamental da fé, pois obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é fruto de um coração adorador e grato. Lecionando sobre a obediência, nós declaramos que o alfabeto do cristão é obedecer. Obedecer. Esse é o nosso alfabeto. E nós precisamos obedecer a Deus em todas as provações. O nosso exemplo é Abraão. A obediência foi fruto de um coração adorador e grato. Deus presenteou Abraão com o filho da promessa. Abraão foi grato a Deus por aquele presente e estava disposto a devolver aquele presente ao Senhor, sabendo que o Senhor tinha provisão e o Senhor sabia qual seria a resposta que viria à obediência de Abraão. Gênesis 22, 5 ao 8 é uma expressão de adoração. Em seu coração, Abraão colocou-se como um ofertante a Deus. Isaque era um presente que Abraão não colocou no lugar de quem o havia presenteado. A dádiva não tomou lugar do doador. Você tem adorado ao Senhor através da obediência incondicional?
O que acontece quando, na adversidade, confiamos em Deus? Vencemos pela fé no Deus da provisão. A fé leva-nos a crer no impossível. A imensa fé de Abraão foi revelada quando ele disse aos seus servos, no versículo de número 5, havendo adorado, voltaremos. Que confiança, que fé maravilhosa de Abraão. Ele não sabia como, mas ele sabia que ambos voltariam após a adoração a Deus. Abraão conhecia o seu Deus. Abraão e Isaque seguiram para o local designado e quando Isaque perguntou: onde está o cordeiro? Respondeu Abraão: o cordeiro, meu filho, Deus para si proverá. Gênesis 22, 7 e 8. Abraão não duvidou em sua fé. Quando chegou ao local, Abraão amarrou Isaque e levantou o cutelo para o sacrificar, sendo impedido pelo anjo que disse: agora sei que temes a Deus. Então Abraão viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos e pegou para sacrificar. Versículo de número 12. Eu destaco aqui a grande fé de Abraão e a sua submissão a Deus e a submissão também de Isaque, seu filho. A partir daquele momento, Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá, pois Deus provê nas nossas necessidades as soluções para os que nele confiam. A provisão de Deus nunca chega atrasada. A provisão de Deus vem na hora certa. Eu não creio naquele ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e nem falha. A sua provisão vem na hora certa. Prova disso foi Abraão. A adversidade vem, mas a provisão de Deus supre as nossas necessidades. Mas precisamos dar passos de fé, passos importantes de fé. Deus não abandona os seus filhos na adversidade. Creia e confie. Ele nos acompanha em todo o tempo. Eu me lembro de uma mensagem em Belo Horizonte, quando ali estava fazendo seminário, em que o pastor contou a experiência de um de seus membros, uma irmã em Cristo Jesus. Ela falou que chegou no meio do mês, olhou para o seu armário de compras e ali não tinha nenhum alimento. O armário estava vazio. E ela, sem dinheiro, ficou pensando: como eu vou fazer para vencer este mês sem os recursos? Ela orou a Deus e Deus tocou no coração dela para que ela se prostrasse em oração. Ela se ajoelhou, começou a chorar diante de Deus e o Espírito Santo tocou no coração dela: saia, se apronte e vá ao supermercado. Aquela mulher então desceu, abriu a porta de sua casa, foi ao supermercado que era ali pertinho da sua casa e o Espírito Santo continuou falando com ela: pegue um carrinho de compras. Ela pegou o carrinho em obediência à voz do Espírito Santo e o Espírito Santo começou a tocar no coração dela: coloque os alimentos no carrinho. E ela pensava: meu Deus, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Mas o Espírito Santo continuava falando: encha o seu carrinho de compras. E aquela mulher, então, obediente à voz do Espírito Santo, depois de muito orar, encheu até na boca o seu carrinho de compras.
E ao se aproximar do caixa, começou a bater o frio na barriga. E o Espírito Santo falou para ela que ela ficasse em um caixa de número 28 que estava fechado. Os demais caixas, todos numerados até os 51 no hipermercado, estavam abertos. E aquela mulher se manteve firme no caixa 28 que estava fechado. De repente surge no alto-falante uma promoção no supermercado. E a voz dizia no alto-falante: aquele que chegar primeiro ao caixa de número 28 ganha todas as compras que estão no carrinho de graça. E aquela mulher estava ali exatamente com o seu carrinho. E ela colocou aquelas compras direitinho e levaram então em sua casa e ela teve provisão para mais de mês. Meus irmãos, que prova de fé, que obediência, tal qual Isaac acreditou que Deus não o abandonaria e nem ao seu filho naquela adversidade. Creia, confie. Ele nos acompanha em todo o tempo. Gênesis 22 aponta para Jesus Cristo, o Filho que é sacrificado. Jesus e Isaac são filhos amados, esperados há muito tempo e nascem como fruto de um milagre. Tanto Jesus como Isaac carregam a madeira que seria usada em seu sacrifício. Ambos foram obedientes à orientação do Pai, mesmo que isso implicasse a própria morte. Abraão disse a Isaac que o sacrifício será um cordeiro que Deus proverá. Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Uma maravilhosa substituição ocorrera. O Cordeiro no lugar de Isaac. E Jesus em nosso lugar. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus pelo sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquela cruz que era nossa, veio para Jesus, que nos substituiu e com isso, com o seu precioso sangue vertido na cruz, nos remiu e nos purificou dos nossos pecados. Você tem confiado na provisão de Deus? Para pensar e agir. Conclusão: como temos reagido diante das adversidades e das provações da vida? Deus sempre nos orienta para o certo. Temos obedecido incondicionalmente? Temos dúvidas e inseguranças dominando o nosso coração? Ou estamos confiando no Deus da provisão? Porque no monte do Senhor há provisão. E por isso podemos a cada dia descansar no Senhor. Na lição de número 2, temos como tema José, quando a adversidade é a injustiça. E esta lição começa em Gênesis 37, no capítulo 1, quando Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, Canaã. E no capítulo 50, versículo 26, vai mostrar que morreu José com 110 anos de idade, foi embalsamado e colocado num caixão no Egito, mas logo seu corpo seria levado para a terra da promessa. Na lição anterior, aprendemos o sentido da provação.
As provações são inerentes à vida humana. A adoração e a gratidão auxiliam-nos na superação das adversidades e nós precisamos confiar incondicionalmente em Deus. Nessa lição, nós vamos falar sobre José, o segundo filho mais jovem de Jacó e o seu preferido. Destacamos na história de José os atos de injustiça que ele sofreu, a violação dos direitos de alguém, odiado pelos irmãos, vendido para mercadores de escravos e mesmo sofrendo outras injustiças, emergiu como governador de todo o Egito. Com José nós aprendemos que o sofrimento, mesmo que injusto, desenvolve em nós um caráter forte e uma visão profunda. José era autoconfiante em excesso, pelo fato de ser o filho predileto de Jacó. Era insuportável para os seus 10 irmãos que conspiravam contra ele. A autoconfiança moldada pela dor e aliada a um conhecimento pessoal de Deus permitiu que José sobrevivesse e prosperasse onde a maioria teria falhado. A sabedoria e a confiança são marcas da personalidade de José. Deus estava com ele em qualquer coisa que fizesse. Gênesis 39:2 diz que o Senhor estava com José e foi varão próspero na casa do seu senhor lá no Egito. O tema justiça é recorrente na palavra de Deus. E o que é justiça? Justiça é fazer a coisa certa, mas esta é uma definição subjetiva, que o certo para um pode ser o errado para o outro. Por isso precisamos ter uma base para aplicarmos essa justiça. E a base da justiça é a lei. A lei de Deus, a lei de Moisés, a lei que está na palavra de Deus, que é a base para a nossa justiça. Viveremos em justiça e faremos justiça se aplicarmos a lei que é a palavra de Deus em nossa vida e em nossos corações. A injustiça era uma constante na vida de José. Como entender um Deus justo que permite tamanha injustiça? Ora, Deus é soberano e ele é o dono da história e ele conduz a história até em períodos que aparentemente essa história venha a parecer uma história de derrotas e fracasso. Mas no final nós temos aí a provisão e a condução de Deus na história. Vejamos as injustiças sofridas por José e o que ele fez para superar essas injustiças. Injustiças sofridas por José e o que ele fez para superar. José foi injustiçado na família. Gênesis 37, de 1 ao versículo 36. Nos dias de José, todos possuíam uma túnica, mas a túnica de José era do tipo usado pela realeza, mangas mais longas até a altura dos tornozelos, demonstrando o cuidado especial que Jacó tinha para com José, filho da sua esposa amada. O favoritismo familiar foi um agravante nas injustiças cometidas contra José. Há um perigo que nós corremos na família. É a preferência por um dos filhos. Precisamos tomar muito cuidado
para tratarmos todos os filhos de igual maneira e também com a mesma atenção, sabendo que em determinados momentos alguns requerem mais atenção do que os outros. Isso é normal, mas precisamos sempre procurar equilibrar essa balança para que não haja preferência do pai e da mãe por um único filho em detrimento dos demais filhos, porque todos são do mesmo sangue. E aqui então nós podemos ver que José ele foi injustiçado na família, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo em Gênesis 37, versículo 28, onde após uma série de dificuldades, ele tornou-se o ministro do faraó e salvou os próprios irmãos e o seu pai da fome. José morreu com 110 anos e os seus ossos foram levados a Siquém, conforme o capítulo 50, versículo 26. A família é uma instituição sagrada para Israel. A felicidade consistia em ter uma família produtiva, uma esposa fiel e filhos ao redor da mesa. O favoritismo em família pode criar inimizade entre os irmãos. Fica aqui então o alerta. Gênesis 37, 4. Vendo seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos, eles se aborreceram, eles opuseram-se a José. José foi injustiçado no trabalho. Foi injustiçado no trabalho. Quantas injustiças nós sofremos hoje no ambiente de trabalho? Muitas coisas. É um ambiente de muitas injustiças. E José no Egito, ele sofreu muito com o seu trabalho escravo. Gênesis 39, de 1 a 19. No Egito, as pessoas eram ou extremamente ricas ou absolutamente pobres. José servia a Potifar, um oficial muito rico, e ele estava a serviço de Faraó. José foi injustiçado ao ser acusado pela sua esposa, pela esposa de Potifar, de assédio sexual. Gênesis 39. José age com integridade diante do seu Senhor e diante de Deus. Não usa o poder como oportunidade para pecar. Ainda que difamado, ele permanece fiel. Por não ceder àquele assédio, ele foi difamado pela própria esposa de Potifar. Vejam bem que aqui José, ele não sofre apenas provações, mas também tentação. Porque o que a mulher de Potifar fez foi usada por Satanás para tentar José. E se ele caísse nessa tentação, ele seria praticamente destruído e não contaria mais com as provisões de Deus, com as bênçãos do Senhor. Então a difamação é uma injustiça que dói na alma, e José foi difamado por aquela mulher. José demonstrou total confiança em Deus, apesar das tentações e injustiças sofridas lá no Egito. Se o nosso coração estiver comprometido com Deus, podemos experimentar o sucesso. O seu trabalho honrará o nome e o propósito de Deus. Na perspectiva de José, o adultério era pecado contra Deus, porque todo pecado é contra Deus. Recusando as estratégias de sedução da mulher, ele demonstrou fé em Deus, mesmo sendo levado com isso para a prisão. Injustiças sofridas por José
E o que ele fez para superar? José foi injustiçado e esquecido na prisão. As prisões eram lugares horrendos naquele tempo, utilizados para abrigar os que faziam um trabalho forçado ou aqueles que aguardavam um julgamento. José ficou na prisão durante 2 anos, até entrar na presença de Faraó, quando foi achado ou foi chamado para interpretar um sonho e não enfrentar um julgamento. José deu o melhor de si em cada tarefa que ele realizou na prisão, como escravo. E a sua atitude foi percebida pelo carcereiro-mor, que o promoveu a administrador da prisão. Siga o exemplo de José. Realize cada tarefa dando o seu melhor, o melhor de si, não como se você estivesse fazendo para os homens, mas como se você estivesse fazendo para Deus, da melhor maneira possível. O Senhor verá os seus esforços e reverterá as situações. José transformou os seus sonhos em poderosos testemunhos, ou poderoso testemunho do Senhor. Quando o mordomo do faraó foi liberto da prisão, ele se esqueceu de José. Passaram-se 2 anos até que José tivesse outra oportunidade de ficar livre. A fé de José era grande, ele estava pronto para a próxima chance. Nossas oportunidades mais importantes podem ocorrer quando menos esperamos. O importante é estar sempre preparado para as oportunidades. José foi trazido à presença de Faraó. Faraó reconheceu que José era um homem em que havia o Espírito Santo de Deus. As pessoas que nos conhecem precisam ver Deus em nossa vida, em nossas ações e também em nossas palavras, em nossos sábios conselhos. José finalmente chegou ao topo, dos muros da prisão ao palácio de Faraó. Em cada situação, ele aprendeu a importância de servir a Deus e também servir aos outros. José foi honrado por Deus em todas as adversidades. Deus usou até as más ações dos irmãos de José para cumprir o seu plano definitivo em sua vida, na vida da sua família e também na história de Israel. Ele enviou José para preservar a vida, salvar o Egito e as demais nações circunvizinhas. Deus é soberano, seus planos não são ditados por ações humanas. Quando os olhos intentarem mal contra você, lembre-se de que eles são apenas ferramentas de Deus. Como disse José aos seus irmãos em Gênesis 5:20, José foi rejeitado, sequestrado, escravizado e aprisionado. Embora seus irmãos tivessem sido infiéis para com ele, José os perdoou e compartilhou a sua prosperidade. Essa é uma demonstração de como Deus nos perdoa e nos cobre de bondade, ainda que tenhamos pecado contra ele. Agora que o pai Jacó estava morto, os irmãos temiam a vingança. O perdão de José foi completo. Por fim, José, com 110 anos, estava pronto para morrer. Ele não tinha dúvidas.
Algum dia Deus conduziria os israelitas de volta para a sua pátria. Que grande exemplo nos deixou José. Podemos então pensar e agir neste momento da seguinte maneira: o importante não são as adversidades ou as injustiças da vida, mas é a atitude com relação a elas. Com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizá-la para o mal. Assim como fez José, Deus pode transformar ou usar as injustiças e as adversidades que você tem vivido em bênçãos para a sua vida e para todas as pessoas que convivem com você. Confie em Deus e tenha esperança no justo juiz. Salmo 40, versículo de número 1, nos diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere no Senhor, você que está passando por provações e você que está passando por tentações, resista, porque o diabo vai tentar e nós precisamos estar vigilantes para vencermos as astutas ciladas de Satanás. Deus vai nos provar para o nosso crescimento espiritual. Deus vai permitir as adversidades para moldar e para o crescimento da nossa fé. Que Deus nos abençoe e que esses dois exemplos de homens de Deus que passaram por adversidades nos inspirem e nos incentivem a sermos mais do que vencedores em todas as adversidades desta vida. Que Deus assim nos abençoe e vamos orar. Nosso Deus, nossa gratidão por esse quarto trimestre, por essas duas lições que falaram profundamente ao nosso coração. Que sejamos sábios para suportar as provações e amadurecer a nossa fé, e também para vencermos as tentações que vêm do mundo, que vêm do maligno e que vêm da nossa própria natureza carnal. Que sejamos mais do que vencedores sobre todas elas e que, ó Deus, as injustiças pelas quais vamos passar ou já passamos sejam colocadas nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é o justo juiz, o Senhor vai retribuir conforme a sua justiça e também conforme a sua graça e as suas misericórdias. O que nós precisamos fazer é nos mantermos firmes diante das injustiças, pois o justo juiz é o nosso Senhor, é aquele que é a nossa justiça, e ele fará a justiça em nós e por nós. Por isso, desde já, confiamos, obedecemos e acreditamos sempre no Senhor. Que Deus esteja sempre presente com todos. É o nosso desejo, a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer mais uma vez o convite, deixar o meu abraço, o abraço da minha esposa Sandra, para todos os alunos, os líderes da Escola Bíblica Dominical, para o nosso querido pastor Enete e os seus pares de diretoria e para toda a Quarta Igreja Batista em Conceição de Macabu. Que sejam todos abençoados pelo Senhor, é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém.